meu nome é Milton Nassane, praticante de atletismo, mais concretamente 400 metros. Eu sofria de percas de memória. Para ter mais ou menos uma noção, é que eu só conseguia lembrar-me basicamente o que eu fiz sensivelmente há 2 dias, e mesmo assim tinha percas de memórias repentinas. Por exemplo, um caso de exemplo, por exemplo, estou na cozinha, estou a preparar uma refeição em que eu ligo o lume e esqueço-me por completo. Pois, isso é basicamente a título de exemplo. Eu conheci o Randy através de uma página de um amigo em que ele tinha publicado alguma coisa relativamente sobre a medicina africana, Muti. Também é importante salientar que eu já seguia a medicina africana através do Dr. Sebi, já tinha visto muitos documentários, muitas entrevistas dele, o que ele falava e qual era a filosofia à base de plantas. Eu, como tinha problemas de memória, cheguei a ir ao hospital, mas por outros motivos. Por exemplo, eu tinha excesso de gás, não sabia o que é que se passava. Então fui ao hospital, deram-me 4 pacotes de medicamentos para tomar todos os dias, que supostamente era para tirar os gases que eu tinha acumulado no estômago. Tomei-os, não resolveu em nada, mas pronto, os outros dias continuaram. Era simplesmente para poder melhorar o problema do estômago, mas o problema da memória foi muito maior. E então eu comecei a perder muitas coisas e eu comecei a ver que não fazia muito sentido também procurar médico da medicina oleopática, que provavelmente iam me dar mais medicamentos para tomar, de certeza absoluta, e não iria solucionar o meu problema. Quando vi o Randy, quando vi a publicação do Randy através de um amigo no Instagram que chama-se o Leandro Brito, eu adicionei o Randy, fiz uma mera pesquisa, também já estava familiarizado com a medicina africana. Entrei em contato com ele e disse, olha, como é que eu faço para poder então reverter a minha patologia em que eu tenho tido muita perca de memória. E o Randy entrou em contato comigo, ele ligou-me, lembro-me no Instagram. Eu expliquei o meu problema, ele disse tudo muito bem, vamos resolver isso. E pronto, houve aquela parte em que nós acordamos o que é que tinha que fazer. Ele disse que tinha que ficar em jejum, mas confesso que fiquei assim meio receoso. Ficar X dias sem comer, só beber água. Realmente foi assustador nesta parte. Mas contudo, eu tinha um verdadeiro porquê. Não podia sequer olhar para trás, eu tinha que tentar pelo menos recuperar a minha memória. E foi aí então que demos sequência ao tratamento. Bem, com a minha experiência, por acaso, eu todos os dias anotava. Eu por acaso tenho um livro, um caderno basicamente, em que cada dia que eu anotava as reações do meu corpo. Então, eu fiz com uma lista, enumerei com uma lista de pontos positivos e os pontos negativos que eu tive com a minha experiência. Então, eu não me vou alongar, porque são muitas reações que o meu corpo teve. Pelo menos do primeiro até ao quinto dia, os pontos, vou citar os pontos que eu senti negativos do meu corpo, o corpo a reagir, foi, quer dizer, negativos e positivos, é tudo misto. Separei do primeiro ao quinto dia e depois daí para frente. Vou mencionar os primeiros 5 dias, em que eu senti-me super relaxado,
em que, tanto que no primeiro dia eu volto a ligar para o Randy, exatamente, liguei para o Randy nem sequer sabia com quem estava a falar, porque um dos problemas que eu tinha é que eu falava muito acelerado mesmo. Eu quando falei com ele, o Randy perguntou, mas quem fala? O Milton. Depois ele ficou assim meio abananado, como quem diz, a sério? Pronto, depois ele percebeu que realmente que era eu que estava muito mais calmo. Realmente eu nos primeiros dias fiquei muito relaxado, mais moderado a falar. Por acaso eu tinha um problema que eu estava constantemente a gaguejar. Gaguejo um bocado, mas já quase passa-se por despercebido. Senti muita fome no primeiro dia, dificuldade em adormecer por causa da fome, um mau hálito intenso, meu Deus, parecia que tinha um cadáver dentro do estômago, um inchaço na barriga. Eu tinha inchaço na barriga, mas com o passar do tempo ele veio a desinchar cada vez mais, daí que eu fui ao hospital por causa dos gases. Na hora de dormir doía-me as costas, sentia muitas dores, para nem se explicar se era nos pulmões, se era no fígado, não sei. Mas bebia em volta de 2 litros por dia de água. Sentia uma comida, parecia que tinha uma comida entalada assim no esôfago, mas pronto, com o tempo também foi desaparecendo. Quando levantava-me bruscamente sentia-me tonto, libertava muitos gases, sangrava muito das gengivas, sentia fraqueza nas pernas ao levantar-me. Ao tomar banho era super difícil para sair do banheiro, porque não tinha mesmo força. Sentia calafrios, a temperatura do corpo tinha baixado por completo, sentia-me mole, acordava mole. A língua às vezes aparecia uma camada amarelada, e depois voltava a lavar, no dia seguinte aparecia novamente. Entre outras mesmo. Entre outros, porque eu não quero estender o vídeo. Depois, do quarto dia para frente, o mau hálito melhorou bastante. Quando tomava banho de água quente, sentia-me uma sensação de paz, de harmonia, nem sei explicar, tanto que houve uma vez em que eu falei com o Randy. O Randy disse-me que... Eu disse, olha Randy, mas meteste alguma droga? Ele disse, o que é que se passa? É que eu acordei com um amor extremo, com uma tranquilidade, juro, não sei explicar. Eu acho que é a espécie de quem já fumou ganzas ou ervas, sente aquela cena, mas ele não sabe explicar, só mesmo sentindo. Então, já conseguia planear as coisas mentalmente, de um dia seguinte para o outro, que era 5 estrelas mesmo. Já não sentia fome, já não berrava ao telefone que eu tinha. Eu parecia que dizia-me que eu comi um megafone. Sentia muitos espasmos musculares nos troncos e nos membros. O coração às vezes batia mais quando saía do banho, não sei se era por causa da água quente. A audição melhorou, o paladar também melhorou. Bem, com isso eu recuperei a minha memória, recuperei a minha gaguez, eu melhorei bastante. Sinto-me mais moderado a falar, mesmo no pensamento sinto-me outra pessoa, mesmo a nível de personalidade. Já não sou tímido, também não tenho vergonha, não tenho nervosismo a falar, seja com quem for. E é tudo, pá. Basicamente, eu recomendo mesmo o Randy. Eu acho que o Randy daqui para frente será o meu médico particular. Ele não tem aquela burocracia dos médicos, mas para mim ele é médico, sinceramente. Ele é o médico das plantas, é o nosso médico. E eu recomendo o Randy com todas as palavras, com todo gosto. E muito obrigado, Randy, por ter me ajudado a superar esse desafio da minha vida. Aquele abraço. Muito obrigado.